Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 80 da Unesp de 2024. Vamos dar uma olhada? A icterícia, condição bastante comum em recém-nascidos, é caracterizada pela cor amarelada da pele. Esse problema relaciona-se à dificuldade do fígado para metabolizar a bilirrubina, um pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A principal terapia em uso para a icterícia é a fototerapia, com a exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa. Devido às propriedades da bilirrubina e da pele, a luz mais efetiva para esse tratamento é a com comprimentos de onda predominantemente entre 425 e 475 nanômetros, no espectro da cor azul. Luzes de outras cores, como a verde, têm espectro de emissão fora do espectro de absorção da molécula de bilirrubina. Já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas de fototerapia é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro da lâmpada e pela cobertura da unidade de fototerapia. A figura mostra a curva de absorção da bilirrubina em função do comprimento de onda da luz. Adotando-se C igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, sabendo que 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros, e de acordo com as informações do texto e da figura, tem-se que. Então, galera, é uma questão que a gente vai ter que analisar aqui, alternativa por alternativa, para ver qual que está correta. Basicamente, ele deu para a gente aqui esse quadro que representa a curva de absorção da bilirrubina em função do comprimento de onda. E aí a gente tem, então, aqui, do violeta, passando pelo azul, até próximo aqui do verde, a gente ainda tem alguma absorção. Só que a gente repara que quando a gente chega aqui para o verde, essa absorção já é praticamente nula. E a gente vê que essa absorção é máxima para esse valor que ele especificou aqui para a gente, de 461 nanômetros. Beleza, tendo isso em mente, a gente pode começar a avaliar. As cores com frequências entre 0,425 Hz e 0,475 Hz são mais efetivas no tratamento de fototerapia para a icterícia. Bom, aqui claramente ele está colocando um valor que a gente poderia confundir com comprimento de onda, né? Mas aqui ele está se referindo à frequência. Essa frequência, pessoal, é uma frequência extremamente baixa, né? Principalmente quando a gente fala da luz. Então isso daqui não vai estar nem no espectro de cores da luz, tá bom? Então essa primeira aqui, ela está errada. B. As cores com comprimentos de onda maiores do que os da cor verde são as mais absorvidas pela bilirrubina. Então, a gente vê aqui pelo gráfico que a maior absorção ocorre para comprimentos de onda menores do que o verde, né? Então, basicamente aqui, antes dos 530, mais ou menos. Então, essa daqui também está errada. Ela ocorre para comprimentos de onda menores. C. A luz ultravioleta, por ter frequência menor do que a luz azul, não é efetiva no tratamento da icterícia. Galera, muito cuidado, que esse espectro de cores, normalmente os vestibulares trazem de duas maneiras. A primeira é a que vocês estão vendo aqui, que é ela sendo dada a partir do comprimento de onda. Então reparem que aqui ela é crescente no comprimento de onda da esquerda para a direita. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda ele vai ser crescente para a direita. Mas, às vezes, os vestibulares também trazem esse espectro de cores de uma outra maneira. Às vezes eles trazem dessa maneira aqui. Ao invés deles darem a partir do comprimento de onda, eles dão a partir da frequência. Então reparem que aqui vai do vermelho para o violeta. Lá no outro estava do violeta para o vermelho. Por quê? Porque esse segundo espectro aqui está sendo dado em função da frequência. Então vamos até colocar isso daqui na questão, para a gente ter isso daqui anotado. Eu acho importante para a gente conseguir fazer essa comparação. Então, pegando essa parte aqui, a gente vai ter, então, nesse caso, esse espectro da luz sendo dado em relação à frequência. Então, reparem, no primeiro, a gente tem do violeta até o vermelho, e no segundo vai do vermelho até o violeta. Então, nesse segundo gráfico aqui, nesse segundo espectro que a gente tem, o que está aumentando para a direita aqui é a frequência. E aí tomem cuidado com o seguinte, quando a gente fala de onda eletromagnética, lembra da relação fundamental lá de ondulatória, que é V igual a lambda F? Para uma onda eletromagnética no vácuo, a velocidade de propagação é sempre a mesma. Vou até especificar aqui, no vácuo, tá, gente? Que é de 3 vezes 10 à oitava.
O que quer dizer que comprimento de onda e frequência vão ser inversamente proporcionais. Normalmente eu gosto de escrever isso aqui dessa forma aqui, justamente para entender essa questão da proporcionalidade. Então, se eu passo, por exemplo, o comprimento de onda dividindo, eu vou ter que, quanto maior é o comprimento de onda, menor é a frequência. Então, por isso que esse gráfico, esse espectro, quando ele é em relação ao comprimento de onda ou em relação à frequência, ele fica invertido. Então, tomem cuidado na hora de avaliar o que ele está perguntando, para ver se ele está falando do comprimento de onda ou da frequência. No caso da C, ele fala, ó, a luz ultravioleta. Onde fica a luz ultravioleta? A luz ultravioleta ela vem depois do violeta no espectro de frequência. Então, o ultravioleta ele estaria para cá. Assim como no de comprimento de onda, o ultravioleta estaria onde? Para cá. Então reparem que o ultravioleta ele ainda teria alguma absorção da bilirrubina, né? Então, nesse caso aqui, ele fala que não é efetiva no tratamento. Inclusive ele fala isso no texto também, né? Ele fala que já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro e pela cobertura da unidade de fototerapia. O que quer dizer que essa C também está errada. Na D, a cor com frequência aproximada de 6,5 vezes 10 a 14 Hz é a mais efetiva no tratamento da icterícia. Bom, pelo gráfico que ele deu para a gente aqui, a mais efetiva está num comprimento de onda de 461 nanômetros, então a gente vai ter que fazer esse cálculo. Bom, eu sei que a mais efetiva tem então um comprimento de onda de 461 nanômetros. Beleza, então qual que vai ser a frequência mais efetiva? A gente pode aplicar justamente usando a relação da ondulatória. V igual a lambda F. Tá, velocidade 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda de 461 nanômetros. O nano, lembra que ele é um prefixo que representa 10 a menos 9 vezes a frequência. Passando esse 461 vezes 10 a menos 9 dividindo, teremos que 3 vezes 10 à oitava dividido por 461 vezes 10 a menos 9, isso daqui vai ser igual à frequência. Deixando isso daqui como notação, a gente teria 3 vezes 10 à oitava dividido por 4,61 vezes 10 a menos 7. 3 dividido por 4,61, pessoal, já tinha feito essa conta anteriormente, vai dar aproximadamente 0,65. Então, teremos uma frequência de aproximadamente 0,65 vezes aí 10 à oitava dividido por 10 a menos 7. Lembra que quando a gente tem a mesma base dividindo, a gente subtrai os expoentes. Então, ficaria 10 à oitava menos 7. O que vai dar para a gente aqui uma frequência de 0,65 vezes 10 a 15 Hz. Bom, mas ele dá essa resposta para a gente como 6,5. Então, se a gente passar isso daqui na questão de notação, isso daqui vai ser o equivalente a 6,5. Como eu aumentei uma unidade decimal desse lado, então eu tenho que diminuir uma da potência de 10. Então, teremos 6,5 vezes 10 a 14 Hz. Então, essa é a alternativa correta, né? A gente vai ter, então, a alternativa D. Verificando aí, só para ter certeza, cores de frequências maiores do que a cor verde não são absorvidas pela molécula da bilirrubina. Lembra que ó, o da frequência está aqui. Ó. Aumentar a frequência, se olhar pelo primeiro gráfico, é vir para o lado esquerdo. E lembra que vir para o lado esquerdo é vir para o lado em que você tem maior absorção de bilirrubina. Então, por isso que essa aí também está errada. Tudo bem? Bom, galera, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.